Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Você que está nos visitando, se sinta abraçado, acolhido, bem-vindo, ao culto, ao Senhor. Quantas verdades, queridos, a gente já ouviu nessa manhã na palavra do Senhor, já cantamos aqui também da palavra do Senhor. A igreja do Senhor é essa igreja militante, é essa igreja que permanece afirmando aquilo que crê, permanece afirmando. Nós cremos que Ele é o resplendor da glória do Senhor, nós cremos que Ele é o nosso Salvador, Ele é o Senhor, não há outro. Nós cremos que todas as veredas do Senhor, como lemos aqui no Salmo 25, são misericórdia, mas são também verdade. Nós cremos como afirmamos, e a igreja do Senhor, ao longo dos séculos, continua confessando. Nós cremos que Jesus Cristo é o Rei da glória. Nós cremos que Ele é o único que é digno, o Cordeiro de Deus, que lá em Apocalipse se apresenta ali como um cordeiro que foi morto, mas que é confessado pela igreja. A igreja diz, eu creio, confessado como o Salvador, como o único que é digno. Cantamos aqui, Agnus Dei, Ele é digno, somente o Senhor Jesus é digno. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa manhã nós vamos meditar no livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Chamo você a abrir Lucas capítulo 7. Deixe sua Bíblia aberta nesse texto precioso da palavra de Deus. Eu gostaria de chamar você a orarmos mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito do Senhor, que Ele fale profundamente aqui aquilo que só o Senhor pode fazer. Na verdade, a palavra do Senhor é viva, é inerrante, é eficaz. Ela corta o nosso coração como uma espada de 2 gumes, mas somente o Espírito de Deus é que pode fazer isso no nosso coração, Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, curvados diante da Tua palavra, Senhor. Nos curvamos diante de Ti, reconhecendo que dependemos do Senhor, que precisamos do Senhor, precisamos do Teu Espírito Santo, quer para regenerar o coração de alguns que estão aqui, Pai, quer também para iluminar o nosso coração, daqueles que o Senhor já fez essa obra anteriormente, mas precisamos, Senhor, dia após dia, todos os dias da nossa vida, do Teu Espírito, da Tua palavra, da Tua correção, da Tua disciplina, como lemos no Salmo mais cedo aqui, que o Senhor nos ensine o caminho que nós devemos andar, nos ensine o temor do Senhor, que o Senhor traga ao nosso coração o arrependimento que é produzido por Ti mesmo, Senhor, pela Tua palavra, que o Senhor eleve os nossos olhos para que a gente contemple o Senhor, que a gente compreenda no íntimo do nosso coração as verdades do Teu Evangelho, que as verdades desse Evangelho, essas boas notícias, sejam boas notícias para nós nessa manhã. Nós Te rogamos assim, Senhor, pelo Teu favor, pela Tua graça, Tua misericórdia, Tua verdade, que o Senhor venha nos alcançar nessa manhã, nos alimentar. E que o Teu nome seja glorificado, Pai, acima de todo nome, no céu e na terra. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Meus queridos, eu quero, então, pedir que você abra em Lucas capítulo 7. Essa é uma narrativa, é uma história muito conhecida por muitos de nós, e a estrutura da narrativa, a estrutura dessa história é relativamente simples, é um episódio simples de compreendermos, mas de muita profundidade para o nosso coração. Então vamos ler Lucas 7, dos versos 1 ao 10. Acompanhe comigo.
Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Louvado seja o nome do Senhor, sua palavra. Queridos, ocorre aqui um milagre, né? Ocorreu um milagre. Um homem que estava quase morto, né? Um rapaz estava quase morto, ele foi curado milagrosamente pelo Senhor. O Senhor Jesus, com essa ação, com essa ação extraordinária que escapa do comum, escapa do ordinário, ele curou um homem que estava quase morto e assim demonstrou, mais uma vez, dentre tantas outras ocasiões, ele demonstrou o seu poder sobre a morte. O Senhor Jesus, ele é o Rei eterno, ele é poderoso e o seu poder é acima de toda morte, acima de toda causa natural, de toda circunstância. É de fato um poder sobrenatural que se revela e se expressa aqui. Esse milagre, né, apesar de tão extraordinário, apesar de romper com a regularidade da vida humana, ele é relatado e o relato é simples, é um relato simples. O que acontece aqui? Perceba alguns personagens que aparecem aí nessa história. Primeiro, nós vemos que um centurião, que era uma espécie de comandante, era um gentil, ele era romano, e era um capitão da guarda romana, que, via de regra, era responsável ali por um pelotão de 100 homens, por isso o nome centurião. Um centurião, ele tinha um servo, um rapaz, e o texto diz que esse centurião gostava muito desse servo. Era um servo muito estimado, é o que o texto diz. Era muito estimado por esse centurião. Por servo, querido, entenda que era um escravo, tá? Era um escravo. Não era um assalariado. Era um escravo que ele tinha, mas era um escravo muito querido, né? Por esse centurião. E esse escravo, ele estava doente, quase à morte. O centurião, então, ele pede para que Jesus cure esse servo e o Senhor o atende. No verso 10, nós vemos que as pessoas que voltam lá para casa encontram esse servo curado. Ok, entendemos o que aconteceu aqui, o relato é simples. Mas quando a gente observa, querido, e aqui é que eu quero chamar você para entender, esse pequeno relato aqui, à luz do contexto maior, onde é que está inserido esse relato? O que é que está acontecendo aqui antes? O que é relatado antes aqui pelo evangelista Lucas? E o que acontece depois? Onde que esse relato está inserido? Porque é quando a gente percebe o contexto maior
no qual esse milagre está inserido, que a gente vai ter condições de compreender esse texto na profundidade maior que ele tem. A gente vai ter condições de entender o que é de fato que Jesus, por meio desse ato miraculoso, o que é que ele está revelando acerca de si mesmo, o que é que ele está ensinando para as pessoas que presenciaram aquele milagre, e qual é o significado também desse milagre para nós que lemos esse texto hoje. Certo? Então, para isso, veja aí o que diz o verso 1. A gente precisa ter esse panorama aí do onde que está encaixada essa narrativa. Veja, no verso 1 diz assim: tendo Jesus concluído todas as suas palavras, e aí automaticamente vem uma pergunta para a gente: que palavras são essas que ele concluiu? Tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigidas ao povo. Que povo era esse? Que povo foi esse que estava ouvindo essas palavras? Ele então entrou em Cafarnaum. Que local é esse? Que local é esse que ele entrou? Certo? Então, veja bem. Primeiro, a respeito das palavras, que palavras eram essas que o Senhor estava dirigindo? Se trata aqui de um sermão que o Senhor Jesus inicia logo antes aqui do capítulo 7. Se você voltar seus olhos lá para o verso 17 do capítulo 6, peço que você faça esse movimento aí. Veja o capítulo 17, o versículo 17 do capítulo 6. E descendo com eles, parou numa planura, espécie de uma planície, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidom. E ali, então, Jesus inicia, nessa planura, nessa planície, ele inicia um sermão. Esse sermão, ele é muito parecido no conteúdo dele com o Sermão do Monte. Esse, sim, bem mais conhecido por nós. Vários temas são repetidos, mas os estudiosos entendem que aqui, em Lucas, ele está narrando um outro sermão, dessa vez numa planura, numa planície, certo? Então, Jesus, esse sermão, inclusive, mais curto que o Sermão do Monte. Ele encerra ele prega esse sermão nesse local, e então ele conclui, e aí a gente chega no capítulo 7. E que povo é esse que é mencionado no verso 1? É justamente o que a gente acabou de ler. Veja, a quem que ele dirige esse sermão? A muitos discípulos seus. Perceba esse público, essa audiência que está ouvindo o sermão de Jesus. Muitos discípulos seus, certo? Mas, além dos discípulos, uma grande multidão do povo estava ouvindo o Senhor. E esse é um padrão que nos evangelhos a gente fica percebendo, né? Jesus, ele dirige os seus ensinos, a sua pregação. Ele não só prega instruções, ele instrui o povo com lições e sermões, mas ele também realiza atos, e esses atos em si, eles também revelam quem é o Senhor. Eles revelam a divindade de Cristo, eles revelam que Cristo é o Messias. Esses atos de Deus, esses atos de Cristo, os milagres que Cristo realizou, também estão aqui compondo essa grande pregação. E aqui que eu quero chamar a sua atenção. O Senhor, ao longo de todo esse ensinamento dele, ele está fazendo uma grande pregação, por meio de palavras que ele está pregando, mas também por meio de milagres. Esses milagres que ele realiza, ele quer também comunicar a sua divindade, o seu poder, que ele é de fato esse Messias que chegou e o reino de Deus que é chegado. Então ele fala sobre isso, sobre o reino que chegou, mas ele também demonstra isso com ações miraculosas, com grandes milagres que ele fez. Esse sermão, queridos, ele faz parte, tanto o sermão quanto o texto que lemos aqui, nos primeiros versículos do capítulo 10, ele faz parte do ministério que Jesus desenvolveu na Galileia, certo? Por um bom tempo, no início do ministério de Jesus, ele estava nessa região chamada Galileia. E a Galileia é uma região conhecida por ser habitada por muitos gentios.
Então, na Galileia, se você olhar lá no mapa, né, a Bíblia de alguns tem um mapinha lá no final, depois você pode conferir. Você tem a região da Judéia, mas há essa área mais ao norte ali, que é a região da Galileia, e é uma região que muitos gentios, muitos não-judeus, habitavam lá naquele momento, naquele contexto de ocupação, de domínio romano, do Império Romano sobre a Judéia, certo? E na Galileia, muitos gentios habitavam naquelas regiões ali. Essa passagem, então, ela está nesses relatos de Jesus atuando, pregando, fazendo milagres, realizando tantos feitos maravilhosos na região da Galileia. E nessa etapa, que é uma etapa relativamente longa do ministério de Jesus, ele se revela tanto a judeus quanto a gentios, certo? Já prenunciando um pouco da missão da igreja e apontando a direção para o povo de Deus, que sempre foi esse. O chamado de Deus salvífico, o plano de salvação de Deus, nunca foi, desde o início dos tempos, nunca foi apenas para a nação judaica, nunca foi apenas para o povo de Deus, mas sempre foi para alcançar todas as nações da terra. E no Novo Testamento isso é evidenciado no ministério de Jesus e com a continuação desse ministério por meio da igreja, quando os apóstolos, então, seguem cumprindo a ordem de Jesus de espalhar o evangelho por todas as nações e até os confins da terra. Aqui, enquanto Jesus está agindo na Galileia, a gente já percebe isso. Jesus fazendo o bem e pregando, dirigindo suas palavras, as palavras do evangelho, tanto a judeus, mas também para um grande número de gentios que habitavam a Galileia. Então, queridos, aqui, eu quero chamar a sua atenção para isso, há aqui uma pregação em andamento. Enquanto Jesus está nesse ministério na Galileia, a sua pregação está acontecendo. Jesus está cumprindo, nesse ponto aqui do ministério dele, nesse ministério na Galileia, ele está cumprindo a profecia de Isaías, e ele mesmo fala sobre isso. Volte um pouquinho suas páginas aí para o capítulo 4 de Lucas. Capítulo 4, versículos 18 e 19, um texto conhecido também, quando o Senhor Jesus entra numa sinagoga e ele abre a Bíblia, né, a Bíblia que eles tinham lá na época, os textos do Antigo Testamento, ele abre e ele lê, então, esse trecho aqui de uma profecia de Isaías. Lucas 4, 18 e 19, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para o quê, meus irmãos? O Senhor me ungiu para evangelizar. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Né? E depois você pode conferir em detalhes esse relato aqui. O Senhor, então, naquela sinagoga, ele fecha esse texto e as pessoas estão com o olho vidrado nele. Ele acabou de ler uma profecia antiga de Isaías. E aí ele diz: isso que eu acabei de ler está se cumprindo agora, nesse momento. Enquanto o Senhor Jesus estava ali, encarnado, na região da Galileia, ele estava evangelizando aos pobres, trazendo libertação aos cativos, aos aprisionados. Ele estava restaurando a vista aos cegos, colocando aqueles que estavam oprimidos pela maldição do pecado, pelo diabo, trazendo a libertação, liberdade aos oprimidos e apregoando o ano aceitável. Olha, esse é o momento que Deus está aceitando os pecadores arrependidos. Essa é a mensagem do Evangelho que Jesus está pregando aqui, com palavras, mas também com ações visíveis, demonstrando isso a todo aquele povo ali da Galileia, mas também da Judéia. Jesus estava fazendo, queridos, aquilo que ele foi enviado para fazer. Veja o que diz o verso 43, e eu peço que a gente leia
a uma só voz, o que é que diz o versículo 43 aí do capítulo 4? Alguns versos à frente desse que a gente acabou de ler. Ele, porém, vamos ler? Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também, pois para isso é que fui enviado. Então, nesse momento, Jesus está anunciando o quê? O evangelho do reino. Esse anúncio ele é composto da pregação de Cristo, mas ele é composto também por ações, por milagres, por grandes feitos que o Senhor demonstrou que Ele de fato é esse Deus que encarnou, o Deus Emanuel que veio para libertar os cativos, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para pregar o Evangelho. Então, Jesus está aqui evangelizando naquelas cidades. Ele está dizendo: olha, eu sou aquele que é poderoso para salvar vocês. Eu sou aquele que é poderoso para livrar vocês da maldição da morte. Eu tenho poder sobre a morte. Eu sou aquele que vai retirar vocês dessa opressão de Satanás. Eu sou aquele que é o único capaz de fazer vocês enxergarem o reino de Deus. Tirar as escamas dos olhos. Que ser humano, por mais convincente, por mais persuasivo, por mais hábil na retórica e nas palavras, que ser humano pode desvendar os olhos de outro ser humano, fazer com que o cego enxergue? E o Senhor Jesus fez isso de duas maneiras. Ele fez metaforicamente, com que nós que não víamos o reino de Deus, a gente pudesse enxergar toda uma realidade nova, toda a vida e o cosmos e a existência de uma forma diferente. O Senhor Jesus fez isso e continua fazendo ao longo dos séculos, mas Ele também, naqueles dias, ali na Galileia, e eu queria ter estado lá para ver, né? Ele fez isso também de forma literal. Ele pegou gente que era cega, cegos de nascença, e fez com que esses cegos enxergassem, né? E ali tudo isso compõe essa pregação, você percebe? Então, é uma pregação que é composta por palavras, mas também por aquilo que o Senhor está realizando ali naquele momento. Tem um autor que eu gosto muito, já indiquei esse livro aqui para vários queridos aqui, o Greg Gilbert. Ele é um pastor, escritor. Ele escreveu um livreto que eu recomendo fortemente aqui que você leia. É um livro que chama-se O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Isso que a gente fala tanto. Essa palavra que está na nossa boca, né? Pregamos o Evangelho, certo? Mas o que é o Evangelho? O Greg Gilbert, nesse livro, ele discorre um pouquinho sobre isso. E lá nesse livro ele faz uma pergunta muito pertinente. Ele diz o seguinte, vou ler aqui, peço sua atenção para ouvir aqui um pouco da citação dele. Ele diz: a notícia sobre este homem, Jesus, pregando que o reino de Deus chegara, e isso é o que está ali no início do ministério de Cristo nos evangelhos, as notícias sobre esse homem pregando que o reino de Deus chegara se espalharam rapidamente por todo o país, e multidões entusiasmadas logo cercaram Jesus para ouvir as boas notícias. Você sabe que a palavra evangelho significa isso, né? Boas novas, boas notícias. Então, eram multidões, queridos. Eram multidões que estavam chegando, afluindo ali, que às vezes não deixavam nem Jesus descansar, estavam lá em cima dele, queriam milagres, queriam ouvir o que ele estava falando, queriam ter as suas necessidades atendidas, e o Senhor estava anunciando essas boas notícias do Evangelho para multidões, e ele proclamava esse Evangelho. Mas o que é? Essa é a pergunta que ele faz. O que é nessas notícias que entusiasmava tanto esse povo? O que é que estava atraindo tanto essas pessoas? Por que que essas notícias eram boas para esse povo? O que é que entusiasmava tanto essas multidões? E aí o autor ele cita o Salmo 11, versículo 7, que diz assim: porque
o Senhor é justo e o Senhor ama a justiça. O Senhor é justo e Ele ama a justiça. Todo bom judeu, todo ser humano ali, naquela cultura especialmente judaica, todo ser humano tinha essa noção muito viva, muito presente, coisa que nós ocidentais, brasileiros, século XXI, a gente perdeu muito essa reverência com as coisas, né? Mas nesse ponto aqui, as pessoas tinham isso muito vivo na mente deles. Deus é justo. Ele é o justo juiz. Ele é aquele que julga com justiça assim implacável. E mais, esse justo juiz, ele ama a justiça. Ele quer que o seu povo, qualquer que se achegue a ele para cultuar ele, seja justo também, porque ele ama a justiça. Abacuque 1:13, o Greg Gilbert ele continua dizendo aqui, o profeta Abacuque ele diz o seguinte: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Veja, esse Deus que é justo, esse Deus que ama a justiça, ele também é puro de olhos. Ele não pode ver o mal. Ele é aquele que vira o rosto, né, de tão nojento, de tão terrível que é o nosso pecado, de tão repulsivo que é o pecado do ser humano para Deus. O Senhor, ele puro de olhos que ele é, ele não pode ver o mal, ele não tolera o mal. Então veja, esse é o primeiro passo, ou é o primeiro tópico dessa pregação do Evangelho. É essa caracterização, primeiro, do Deus do Evangelho. Não tem como você pregar o Evangelho sem deixar muito claro esse caráter santo de Deus. Nós cantamos aqui que até mesmo os anjos cobrem o rosto, porque eles não podem ver Deus diretamente. Esse Deus santo, esse Deus puro, esse Deus tão glorioso, tão reto, tão puro de olhos que não pode ver o mal. A pregação do Evangelho, ela primeiro afirma isso. Olha, Deus é justo e Deus ama a justiça. Esse era o primeiro ponto da pregação do Evangelho, ali, pelos profetas, desde o Antigo Testamento. A Bíblia ensina, o Greg Gilbert ele continua, a Bíblia ensina que o destino final para pecadores impenitentes e incrédulos é um lugar de tormento consciente e eterno chamado inferno. Outra palavrinha que se perdeu nos nossos dias. Ninguém fala mais sobre isso. Ninguém fala mais sobre esse lugar de tormento consciente e eterno chamado inferno. A pregação sobre o inferno, a punição que essas pessoas que não se submetem à santidade de Deus, ao padrão de santidade de Deus, esse Deus que é justo e que ama a santidade, olha, quem não é justo tem um lugar para eles que está reservado. Isso faz parte da pregação do Evangelho desde o início, desde os primórdios. E esse público original aqui, do Senhor Jesus Cristo, lá na Galileia, inclusive, eles tinham essa consciência. Eles sabiam que as maldades que nós cometemos dia após dia, que o fato de não sermos santos, o fato de praticarmos o mal, há um destino reservado para todos esses, que seremos julgados todos. E a Bíblia fala sobre esse lugar, a Bíblia fala sobre o inferno, a Bíblia fala sobre a punição dos pecadores, bem merecido para todos nós que nos rebelamos contra Deus. Essa mensagem do Evangelho, da justiça de Deus, ela faz parte da pregação do Evangelho. E é por causa dessa parte, vamos colocar assim, essa é a parte ruim da pregação, não é verdade? Essa é a parte desagradável da pregação. Mas veja, queridos, é por causa dessa parte ruim, é por causa dessa parte desagradável da pregação do Evangelho,
que as boas notícias se tornam boas. Você percebe isso? A pregação do Evangelho esvaziada dessa caracterização de Deus como justo juiz, que requer obrigatoriamente a justiça do seu povo também, de todo aquele que se chega para ele, a santidade, esse Deus que não aceita nada menos que a santidade, ela precisa fazer parte da pregação do Evangelho. Então, o Evangelho, ele diz algo sobre Deus, ele diz algo sobre nós, e ele diz algo também sobre Cristo. É aí que entra o Senhor Jesus Cristo. Se Deus ele requer esse padrão tão alto de santidade, se nós estamos tão em falta para com Deus, e nós estamos, todo ser humano é pecador e está em falta para com Deus. E o nosso destino está reservado para todos aqueles que não se arrependerem, não confiarem em Cristo. Se isso é verdade, né, se Deus é tão santo e nós somos tão pecadores, automaticamente nós precisamos de um mediador. Automaticamente nós precisamos que Deus mesmo, em sua santidade, faça algo para nos resgatar e para nos salvar. E Ele fez. E aqui na Galileia, esse Deus, Ele é chegado. O reino de Deus é chegado. E o Evangelho, as boas notícias, elas estão sendo anunciadas com poder e com graça. Essas pessoas, elas estão lá ouvindo esse anúncio do Evangelho, dizendo assim, olha, você é pecador, isso é verdade. Mas tem também a misericórdia de Deus que chegou, está aqui, encarnado, em carne e osso para você. Se você se arrepender, se você crer na mensagem desse Evangelho, se você se render como um povo que está lutando contra o outro, e olha, a mensagem é assim, se você não se render, você vai ser destruído. Se você não se render, você vai ser preso, você vai ser punido. E então aquele povo ali que percebe a sua inferioridade, ele se curva diante desse exército, desse rei que se aproxima, e ele diz assim, de fato, eu baixo minhas guardas aqui, eu reconheço que eu estou errado, eu preciso dessa notícia de misericórdia, dessa ação de misericórdia do Senhor. Só compreendemos, queridos, em resumo, o valor da boa notícia quando nós entendemos a gravidade da má notícia, que é justamente essa má notícia resultante da nossa rebelião contra o Deus Santo. Ok? Essa é uma base para a gente entender esse episódio lá do centurião. E ao ouvir essa mensagem do Evangelho, as pessoas ali na Galileia, elas estavam reagindo de formas muito diferentes. Algumas percebendo a gravidade dos seus pecados, percebendo a graça que estava sendo oferecida a elas por meio de Jesus Cristo, automaticamente se renderam, automaticamente se curvaram com humildade, automaticamente clamaram, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Se arrependeram dos seus pecados, se submeteram ao Senhor. Mas outras olharam, ouviram essa mesma mensagem e a reação foi diferente. A reação foi de desdém, a reação foi de incredulidade, a reação foi de rebeldia, foi de dúvida. A reação de muitos líderes dos judeus, muitos fariseus, muitos escribas, muitos sacerdotes, foi uma reação de ódio, de ira, de inveja. Basta você ler as páginas dos evangelhos e você vai perceber isso. Muitos rejeitaram fortemente esse anúncio dessas boas notícias. E é nesse contexto, então, que a gente vê a narrativa continuando e o texto diz que o Senhor Jesus entrou em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade da orla ali da Galileia, que ficava nas margens do mar da Galileia. Jesus entra, então, nessa cidade de Cafarnaum, uma cidade que já tinha ouvido os milagres de Jesus. Jesus tinha, se você vê aí no capítulo 6, deixa eu achar aqui. Jesus ele tinha realizado um grande milagre ali em Cafarnaum.
E isso aqui, ó, cura de um paralítico em Cafarnaum, no capítulo 5. E o Senhor, então, a fama de Jesus ela vai crescendo, vai se espalhando naquelas regiões ali da vizinhança. O fato é que Jesus, então, ele entra nessa cidade, e capítulo 7, então, volte lá para o capítulo 7. O texto nos diz, então, que um servo de um centurião, ele está doente, quase à morte, e esse centurião, ele chama Jesus para vir curar esse servo. Só que me chama muito a atenção o modo como ele faz isso. Ele não vai pessoalmente até Cristo. Ele manda quem? Quem que ele manda para ir lá falar com o Senhor? Veja aí. Verso 3. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, o que é que esse centurião, esse romano, esse capitão romano, o que é que ele faz? Ele enviou alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Veja, esse centurião, ele não se considerou digno, ele não se considerou apto para ir lá até Jesus. Ele, então, envia líderes dos judeus que vão lá falar com Jesus em nome dele. Ele manda esses emissários aí no lugar dele. E o que nos diz o verso 4, perceba bem, ó, estes, chegando-se a Jesus, os anciãos, quando eles chegam a Jesus, com instância, suplicaram ao Senhor. Há um advérbio aí, esse com instância, quer dizer que eles insistiram muito, eles suplicaram para Jesus, olha Jesus, o servo lá do centurião, ele está precisando de ser curado, vai lá Jesus, vai com pressa, é um advérbio que indica pressa, eles insistem muito com Jesus e insistem com pressa, que o Senhor Jesus, ele vá lá. Então eles requisitaram, imploraram Jesus, apelaram com esse argumento aí de que Jesus devia ir apressadamente lá. Mas, para persuadir ainda mais Jesus, eles afirmam o seguinte: ele é digno de que lhe faças isto. Você percebeu isso? Veja, lá no verso 4 ainda, eles dizem assim, eles suplicam a Jesus, e o que é que eles afirmam? Esse centurião é digno de que lhe faças isto. Essa palavra digno, querido, a gente poderia traduzir por outros sinônimos, né? É uma palavra que no original significa, ele é justo, vai lá, Senhor, vai curar, esse centurião é um homem justo, ele é merecedor de que o Senhor faça esse milagre por ele, ele é bom o suficiente, o Senhor deve conceder, deve oferecer esse como um prêmio para ele, ele é alguém que merece um prêmio, Senhor. O sentido é esse dessa palavra digno. Assim como na nossa língua portuguesa também é uma palavra que tem essa acepção aí. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, Senhor, você deve fazer isso por esse homem, porque ele merece. Os anciãos, eles tinham, dá para a gente perceber que eles tinham esse grau de respeito por esse centurião, um grau muito elevado, eles respeitavam muito esse general romano, esse capitão romano. Essa palavra digno, querido, é a mesma palavra, por exemplo, que a gente encontra em Lucas, no relato da parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo, lá em Lucas 15, do 18 ao 19, nós lemos lá o filho pródigo, quando ele finalmente cai em si, né, ele está lá numa terra distante, gastou todo o dinheiro do seu pai, quando ele cai em si, o que é que ele diz? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. É a mesma palavra, sendo que a postura do filho pródigo é uma postura completamente diferente desse uso que os líderes dos judeus fazem nesse momento aqui. Enquanto que o filho pródigo, ele não se considera digno de ser considerado como um filho mais do pai, né, de voltar lá e ser bem acolhido pelo pai,
os judeus eles estão dizendo para Jesus, olha Jesus, esse homem aí, esse centurião, ele é digno que o Senhor faça esse milagre. Vai lá, ele é merecedor. Mas é muito interessante que essa palavra ela ocorre em outros momentos aqui, nesse mesmo capítulo 7, porque o próprio centurião, esse gentil, ele diz o oposto. Ele não se considerava digno. Veja a mesma palavra aparecendo aí, quando Jesus então vai até próximo da casa dele, e já perto da casa, no verso 6, o centurião, de novo, ele envia, não mais agora judeus, ele envia alguns amigos seus. Quando Jesus está se aproximando, ele vê que Jesus está vindo, ao invés de esperar Jesus entrar na sua casa, ele envia alguns amigos para ir se encontrar com Jesus lá fora. E ele manda esses amigos dizerem o seguinte: Senhor, verso 6, não te incomodes, não te perturbes, porque eu não sou digno. Eu não sou digno de que entres em minha casa. No verso 7, ele repete essa afirmação de outro modo, ele diz assim: por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Veja que contraste, querido. Isso não é em vão. Tem uma mensagem aqui, tem uma pregação aqui para a gente. Veja que contraste com o modo de encarar as coisas dos judeus. Os judeus achavam que esse homem era digno. Ele mesmo está dizendo, olha, eu não me julguei digno, eu não sou merecedor que o Senhor entre na minha casa. É a mesma palavra, querido, que aparece, por exemplo, lá no Evangelho de João, quando João diz assim, sobre João Batista, você lembra? O que é que João Batista diz quando ele vê Jesus? Vem aí um que batiza, que vocês não conhecem, ele vem depois de mim. João Batista diz, eu não sou digno de lhe desatar as correias das sandálias. Não sou merecedor, eu não sou apto, eu não sou adequado. João Batista diz, eu não sou digno de desatar as sandálias. É a mesma palavra que o centurião está usando aqui. Eu não sou digno que o Senhor venha até a minha casa, que o Senhor entre na minha casa. É a mesma palavra que o apóstolo Paulo usa em 1 Coríntios, capítulo 9, capítulo 15, quando ele diz assim, porque aqui é Paulo falando, eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Veja, os judeus eles olhavam e diziam, esse homem é digno. Paulo, o apóstolo Paulo, ele está dizendo, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Eu não sou merecedor. Né? É a mesma postura que esse centurião, esse gentil, ele está tendo aqui diante do Senhor Jesus. Eu não sou digno. Enquanto isso, os judeus disseram assim, olha, ele é digno. E ainda, para sustentar essa afirmação de que eles achavam que o centurião era digno, eles ainda dizem assim, Senhor, eles dão duas razões a mais, duas motivações para sustentar essa afirmação. Eles dizem assim, veja, ele é amigo do nosso povo e ele construiu ainda, Senhor, olha, veja como ele é merecedor. Ele construiu uma sinagoga para a gente. Ele fez coisas boas para o nosso povo. Ele merece, Senhor. É quase que dizendo assim, Senhor, o Senhor está em dívida com ele aí. Né? O Senhor está devendo aí. O Senhor tem que... Ele já abençoou tanto o nosso povo, então ele merece também o teu favor. Essa é uma postura que o próprio centurião tem diametralmente oposta. Ele afirma, eu não sou digno. Nessa fala do centurião, querido, assim como na fala desses fariseus, transparece a visão de mundo que ele tinha. Você percebeu isso? Transparece na fala desses judeus aquilo que eles realmente acreditavam. O que é que esses judeus acreditavam com essa fala que eles trazem para Jesus? Você consegue perceber isso? Eles acreditavam em quê? Dá para a gente inferir que eles acreditavam, por exemplo, que quando você faz uma boa obra, você se torna digno de que o Senhor venha te retribuir. Percebe isso?
eles acreditavam nessa lógica ilusória do mérito. Ele é um amigo do nosso povo, ele construiu uma sinagoga, ele merece, ele é digno que o Senhor vá lá. Por outro lado, a postura do centurião também transparece aquilo que realmente ele acreditava no íntimo do ser dele. Eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou merecedor. Eu não sou apto. Eu não posso. É honra demais para mim. É graça demais. Você percebe isso? E é assim na nossa vida também, né? As nossas reações, as coisas que a gente fala, elas fazem aparecer, elas manifestam o modo como a gente enxerga a vida, o modo como a gente se enxerga. E aí, esse milagre, Jesus, então, ele vai lá, ele cura o centurião, né, apenas com uma palavra. Esse centurião, não só ele se percebia como indigno, mas ele cria plenamente no poder de Deus. Ele cria que apenas uma palavra que Jesus desse, porque ele era um homem sujeito à autoridade, ele entendia como que a autoridade ela funciona à distância. Uma ordem que é dada à distância, ela é cumprida, porque existe hierarquia. Quando um líder, ele manda, aquele que tem autoridade, ele manda, ele sabe que a coisa vai acontecer porque o servo vai fazer. Eu sou um homem que sou sujeito, eu lido com esse negócio de autoridade também. E eu sei que se o Senhor, nem precisa entrar na minha casa, se o Senhor falar, ele vai ser curado. Eu creio no poder da tua palavra. Eu creio que o Senhor, é isso que as pessoas estão contando por aí, esses milagres. Eu creio que o Senhor é Deus. Basta uma palavra tua e o meu servo vai ser curado. Tudo isso, querido, está sendo expresso nessa afirmação do centurião. E ao final, após realizar o milagre, de fato, o rapaz é curado. Jesus, então, ele se admira e ele faz um comentário adicional. E aqui que está a pregação de Jesus e o ensinamento de Jesus para nós também hoje. Jesus, volte seus olhos aí para o verso 9. Ouvidas essas palavras, as palavras que o centurião falou, admirou-se Jesus dele. E aí, veja o que Jesus faz. Ele se volta para o povo, esse mesmo povo que estava ouvindo ele pregar. Esse mesmo povo que, durante esse ministério dele na Galileia, estava ouvindo os seus ensinamentos, a pregação do Evangelho. Jesus está ensinando aqui, querido, está ocorrendo uma pregação aqui. Jesus, ele volta-se para o povo que o acompanhava, incluindo seus discípulos. Tem discípulos dele aí nesse bolo, certo? Ele se volta para o povo e ele diz assim: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei uma fé como esta. O que é que Jesus está destacando aqui? Você percebe que Jesus está realçando um contraste. Ele está contrastando quem com quem? Ele diz, olha, nem em Israel eu encontrei uma fé como essa, desse gentio. Você está percebendo? Em Israel, esses líderes judaicos aí, com essa presunção, com essa arrogância, com essa visão baseada no mérito, achando que eles são bons, achando que eles guardam a lei, achando que eles até merecem o favor de Deus, pelas obras, supostamente boas obras que eles fazem, que são merecedores. Essa postura que os líderes judaicos vão demonstrando ali, de rejeição, de incredulidade ao Senhor Jesus, de falta de fé, é totalmente diferente, ela contrasta muito com a postura que esse homem teve aqui. E Jesus, então, ele elogia para contrastar. Diz, olha, nem em Israel eu vi uma fé como a desse homem aqui. Jesus está querendo mesmo deixar esse contraste bem claro para aqueles que estão ouvindo. Porque a postura do nosso coração, ao ouvir a pregação do Evangelho, ela precisa ser uma postura humilde. Ela precisa ser uma postura de quem percebe que é carente, que é necessitado, que não é digno.
Quando o evangelho ele é pregado para pessoas que se acham dignas, querido, essa mensagem ela não frutifica, essa mensagem ela não tem penetração, quando a pessoa já se acha suficiente bastante. Tanto é a intenção de Jesus em realçar esse contraste, que no texto paralelo desse mesmo episódio, como ele é narrado em Mateus, o texto paralelo lá, Mateus capítulo 8, versículos 11 e 12, após curar o servo do centurião, olha o que Jesus diz, lá em Mateus: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Qual é o lugar onde haverá choro e ranger de dentes? Você percebe? Jesus está falando do inferno aqui. E ele está dizendo, olha, os filhos naturais, o povo de Israel, esses judeus, né, o povo de Israel, eles estão com essa postura aí arrogante, né, enquanto que outras pessoas de outras nações, leia-se, os gentios, né, haverá muitos que virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugares à mesa, participarão como filhos, tomarão lugares à mesa com Abraão, com Isaque e Jacó no reino dos céus. O Senhor Jesus está pregando essa graça que nos alcançou, nós gentios, o Senhor nos alcançou com a graça, com a mensagem do Evangelho, ao passo que muitos judeus, em contraste a isso, se perderam porque estavam alicerçados nessa visão religiosa, do mérito, da autossuficiência, da justiça própria, e não tem lugar na mesa do reino de Deus para gente autossuficiente, para gente arrogante, para gente que se considera digno. Veja, esse mesmo contraste é o contraste também que a gente vê ainda no capítulo 7, basta você olhar aí, alguns versículos à frente, na última narrativa aí, do capítulo 7, lembra aquela história da pecadora, de uma mulher prostituta, que entra na casa do fariseu, e ela chega chorando, e ela derrama lá o seu vidro de perfume, limpa lá, derrama sobre Jesus, ela, com as suas lágrimas, ela lava os pés de Jesus, enxuga com os seus cabelos. Enquanto isso, o texto nos diz que o fariseu, que era o dono da casa, aquele que estava recebendo Jesus, nem sequer tinha preparado as coisas normais da hospitalidade que era esperada, minimamente esperada ali, de preparar uma baciazinha de água para lavar os pés de Jesus. Enquanto o fariseu não fez nem nada disso, porque ele era um fariseu, ele era uma pessoa maravilhosa, ele era uma pessoa crente demais. E esse Jesus aí, ele não sabe nem quem é essa mulherzinha aí que está lavando, enxugando os pés dele com os cabelos. Se ele soubesse como essa mulher pecadora era uma prostituta, era uma indigna. O fariseu, olha, essa mulher não é digna, não. Ah, mas esse daí também, se ele fosse realmente o Messias, ele não estaria, ele saberia quem é essa joinha aí, quem é essa pessoa. A postura da mulher é totalmente diferente. Você sabe o que é que Jesus disse ali? Imagina duas pessoas que têm uma dívida para com o seu senhor. Uma está devendo, vai lá, 500 mil reais. A outra está devendo 50 reais. Aí o senhor vê que nenhuma das duas consegue pagar a dívida. Ele perdoa a que está devendo 500 mil reais e perdoa a que está devendo 50 reais. Quem você acha que vai amar mais esse que perdoa a dívida? E o fariseu ali, ele diz assim, eu presumo que esse é quem mais foi perdoado, mais vai amar. Sabe por quê, querido? Porque essa pessoa que mais foi perdoada é a pessoa que tem consciência do tamanho da dívida que ela tinha, do tamanho do pecado que ela tinha, da gravidade do pecado para com Deus, o tamanho das más notícias do Evangelho, o inferno que me aguarda se eu não me arrepender.
E é graça demais esse Jesus estar vindo até mim e perdoando a minha dívida. Eu tenho que retribuir isso com o meu amor, com a minha vida. Eu vou me entregar totalmente e vai amar muito mais. Por quê? Porque tem consciência de quem é. Queridos, quanto a gente se perde nisso, né? Como cristãos, né? Como gente que já tem tantos anos de convertido, o quanto a gente esquece da gravidade dos nossos pecados para com Deus. O quanto tantas vezes a gente se confia, como os judeus fizeram e tropeçaram na pedra de tropeço. A gente se confia no nosso padrão de justiça, na nossa justiça própria, na nossa moral elevada. A gente se acha pessoas boas e a gente perde de receber o favor e a graça. E o evangelho passa a não ser evangelho para a gente. O evangelho passa a não ser boas notícias para a gente, porque a gente vive essa ilusão, tantas vezes, de se achar merecedor. Em Romanos 9, versos 30 e 32, Paulo diz assim: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia, aqui decorre da fé, a justificação que vem da fé. Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Ao ouvir o evangelho, queridos, os judeus estavam perdendo o Messias de vista, porque eles estavam presos nessa ilusão da dignidade própria, da justiça própria, nessa arrogância da justiça própria. Em contraste com isso, um contraste gritante com isso, os gentios, como esse centurião romano aqui, estavam se curvando com fé, com humildade, e estavam enxergando o reino de Deus que o Senhor Jesus veio trazer. Nossas reações, elas demonstram muito a nossa visão de mundo, como a gente enxerga a vida, como a gente se enxerga. E apenas 3 aplicações aqui que eu queria que a gente saísse daqui meditando hoje. Primeiro, para nós, né, que talvez para você que já é membro de igreja há muitos anos, né, que já se rendeu ao Senhor e é um crente, né, é alguém que já caminha com o Senhor há tantos anos, meu irmão, minha irmã, né, e isso é uma pregação para mim também. Discutimos isso no grupo pequeno, quarta-feira. Eu e você, a gente não pode perder a consciência da nossa indignidade para com Deus. Só existe um que é digno, só existe um que é bom. Quando a gente para aqui no início do culto para confessar diante do Senhor os nossos pecados, a gente tem que pedir o perdão aos pecados, sabendo que, de fato, nós somos pecadores, que nós somos carentes, que nós somos imperfeitos, que nós precisamos da graça do Senhor todos os dias, né? Que as nossas obras elas não são nada diante do Senhor, que a nossa confiança ela precisa estar somente em Cristo, que é o nosso mediador. Se não for por Cristo, querido, nem sequer nossas orações vão ser ouvidas pelo Senhor. Então, que, de fato, de uma vez por todas, a gente abandone a nossa ilusão de mérito. Não temos mérito nenhum diante do Senhor, né? Mas eu quero me dirigir, talvez, a você, também a você que talvez esteja aqui nessa manhã e que não entregou a sua vida a Cristo ainda, né? Você que tem ouvido esse anúncio do Evangelho, que tem ouvido dia após dia essa pregação, esse convite do Senhor a que você se arrependa, que você baixe as guardas, baixe as suas armas e se renda, reconheça que você é um pecador carente do Evangelho, carente de Jesus, e que você, de fato, dê esse passo, que a sua reação não seja como a reação daqueles que ouviram e desdenharam, e rejeitaram e criticaram o Senhor Jesus, mas sua reação precisa ser como alguém que se curva e reconhece: Senhor,
me livra da morte, me livra do inferno, me torna um justo, porque sozinho eu não consigo ser justo. Eu preciso de Cristo, eu preciso desse evangelho, eu entrego a minha vida a Ti. Essa reação precisa ser a reação de todo aquele que não fez isso ainda. Mas há tempo para você, meu irmão. Há tempo para você, meu querido, meu amigo, minha amiga, que porventura não é um crente ainda no Senhor Jesus. Há tempo para que você se arrependa e se entregue a esse Cristo do Evangelho. Mas também, por fim, eu fico lembrando aqui como tem sido você que já é um cristão, como tem sido o seu anúncio do Evangelho. Porque me chama a atenção muito a relação desses líderes dos judeus, desses anciãos, com esse incrédulo que é o centurião. Tantas vezes a gente tem essa relação assim de um respeito, né? uma exaltação, um cuidado tão grande com o incrédulo, né? Que a gente quase que age assim, como se ele fosse merecedor, né? Então, a nossa postura com o incrédulo, ela diz muito também da nossa relação. A teologia evangélica, né? Esse discurso evangélico, ele coloca o incrédulo, né? Na relação da igreja com os descrentes. A igreja fica muito ali, vai pregar o evangelho, mas parece que você está... como é que eu posso comparar isso? Você sabe aquela... vou dar um exemplo aqui da área que é do meu trabalho, né? Aquela relação da pedagogia, né? Dos professores, das escolas, com os alunos. Sabe aquela pedagogia que é centrada no aluno? A aula toda ela deve ser voltada para agradar o aluno. Deve partir do universo conhecido pelo aluno. Os exemplos da aula devem ser exemplos que o aluno gosta de ouvir, que o aluno já conhece previamente. Nada que seja desagradável ao aluno é colocado numa aula. Você sabe esse tipo de raciocínio que é empregado em várias aulas, em várias áreas da vida, né? O marketing ele trabalha em cima disso, em nunca desagradar o cliente. É todo um atendimento que é focado no bem-estar do cliente. Essa não pode ser, meu irmão, minha irmã, a nossa postura ao pregar o evangelho. Se a gente prega um evangelho doce, açucarado demais, porque não posso falar uma coisa que vai desagradar fulano, não posso pregar desse jeito, porque esse negócio de falar do inferno, não, é muito desagradável e tal. Não, queridos, a boa notícia do evangelho, ela só é boa se você pregar o evangelho todo, se você pregar toda a palavra, não pode faltar nada. Isso era o modo como o Senhor Jesus pregava o evangelho, era o modo como os profetas pregaram o evangelho, era o modo como os apóstolos pregaram o evangelho, é o modo como a igreja militante ao longo das eras sempre pregou o evangelho. Por que a gente não evangeliza? Porque o nosso evangelho hoje em dia ele foi completamente esvaziado ao gosto do freguês. O nosso evangelho não pode ser esse evangelho açucarado. A gente precisa pregar toda a palavra de Deus. Amém, igreja? A gente precisa abrir a nossa boca para anunciar, como lemos aqui no Salmo 25, os caminhos de Deus, né, as veredas de Deus, elas são misericórdia e justiça. Precisamos pregar a santidade de Deus, a justiça de Deus, a exatidão daquilo que é requerido na palavra do Senhor, o padrão do Senhor. Não é Deus quem tem que se curvar ao homem. O homem é que deve, para o bem dele, se curvar diante do Senhor, desse Deus bondoso que enviou seu Filho para anunciar paz, o ano aceitável do Senhor. É o ser humano quem precisa se curvar. E a gente tem um longo caminho aí como igreja a aprender a pregar o evangelho de forma bíblica, de forma ousada, de forma coerente com o evangelho. Não é verdade? Quero chamar você a refletir sobre essas verdades. Eu não sei como é que você se encontra aqui. A gente vai orar agora. Aquilo que o Senhor, por meio do seu Espírito,
falou ao seu coração, incomodou você. Eu peço que você medite ainda sobre isso ao longo do dia, durante esses próximos dias. Nós precisamos ser um povo que evangeliza, mas que evangeliza da maneira correta. Mas para que a gente evangelize, essa mensagem do Evangelho, ela precisa ser viva no nosso coração. Só vai ser viva se a gente, dia após dia, tiver a convicção dos nossos próprios pecados, da nossa própria indignidade, do tamanho da graça de Deus que se revelou a nós e que se revela dia após dia. Se a gente se basear nos nossos méritos, a gente vai viver essa vidinha religiosa que não produz vida em canto nenhum e que não obedece à ordem do Senhor de ir pregar o Evangelho e fazer discípulos. Que o Senhor nos livre desse mal, desse pecado. Amém? Vamos orar? Santo Deus, te louvamos, Senhor, pela grandiosidade da graça do Senhor que se manifestou a nós, pecadores. Te exaltamos, Senhor, te rendemos louvor, porque nós estávamos nas trevas, perdidos, sem Deus, sem o Senhor, sem Jesus, sem norte. Vivíamos cegos, Senhor, vivíamos oprimidos pelo diabo, vivíamos sem enxergar a beleza da vida, a beleza da criação ao nosso redor, totalmente presos à sistemática desse mundo, a um modo de pensar carnal, humano, meritório, essa lógica da troca, do favor, do merecimento, suposto merecimento, Pai. Quem de nós merece alguma coisa do Senhor? Tem misericórdia de nós, Senhor. Converte, Deus, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver o mundo. Nos faz nos humilharmos diante do Senhor, Pai. Quebranta o nosso coração. Dia após dia, Deus, que a gente se achegue à Tua palavra, Pai. Que essa palavra, ela faça uma sondagem do nosso coração. Ela faça uma radiografia do nosso interior, Pai. E mostre para a gente, Pai, o quanto somos devedores ao Senhor, o quanto carecemos da Tua misericórdia, da Tua graça, que o Senhor, por meio disso, Pai, da Tua palavra, o Senhor dobre os nossos joelhos, o Senhor nos faça humildes, Pai, a clamarmos pelo Senhor, pela misericórdia e graça do Senhor, que dia após dia, Deus, a gente possa ensinar os nossos filhos também a não serem presunçosos, a não serem, Pai, como tantos jovens que a gente enxerga hoje nas gerações atuais, tantos meninos e meninas, Pai, que na adolescência já parece que tem um rei na barriga, já se acham tanto mais da medida que eles realmente são diante do Senhor. Deus, tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia de nós, Pai. Nos ensina a sermos um povo quebrantado, humilde, um povo cheio de fé, cheio de confiança, no único bom, no único que é digno, no Cordeiro Santo de Deus. E que assim a gente possa anunciar, Pai, levantar a bandeira do Evangelho, a bandeira da verdade, Pai, porque a Tua igreja é o baluarte da verdade nesse mundo de trevas, nesse mundo que está ruindo, caindo aos pedaços, Pai. Que a Tua igreja não seja essa que está aí tropeçando, cambaleando, fraca, sem vida. Ao contrário, Deus, que a gente se levante no poder do Evangelho, não na nossa altivez, na nossa ilusão de mérito, mas que a gente se levante no poder do Evangelho, com o coração arrependido, em arrependimento, e que a gente viva para a glória do Senhor nesse mundo. Que assim seja, Pai, assim nós oramos, em nome, confiando somente no Teu Filho Jesus. Amém.